Prezados representantes da mídia, com nossos amigos do Mali, Burkina Faso e Níger, realizamos o primeiro encontro no novo formato. Rússia-Confederação, da Aliança dos Estados do Sahel. E gostaria de mais uma vez dar as boas-vindas calorosas em Moscou aos meus colegas, representando esta jovem, mas dinamicamente crescente união que foi estabelecida há menos de um ano. Consideramos a criação da Confederação como uma demonstração da determinação dos 3 estados do Sahel em construir uma nova arquitetura de segurança regional. Em geral, seguir um curso de política externa independente, baseado nos interesses nacionais e em seu próprio potencial. A Aliança dos Estados do Sahel é um testemunho claro do segundo despertar da África, o desejo dos africanos de desempenhar um papel ativo e independente nos assuntos mundiais, livrando-se dos resquícios da dependência neocolonial. Por nossa parte, gostaria de enfatizar que apoiaremos plenamente as posições fortalecidas do continente e, no futuro, ajudaremos as que estão se formando para uma estrutura multipolar mais justa, em formação na qual o continente africano e as estruturas de integração na África devem ter um lugar digno assegurado. Notei a disposição da Rússia em prestar apoio abrangente à Confederação em todas as 3 direções prioritárias de sua atividade. Em primeiro lugar, defesa e segurança. Em segundo lugar, economia. E em terceiro lugar, diplomacia. A região do Saara-Sahel enfrenta hoje manifestações de terrorismo. E destacamos que as causas dos problemas estão em grande parte enraizadas no passado colonial. Por exemplo, por vontade das metrópoles, sabemos bem pela história que no Saara as fronteiras na África foram traçadas sem qualquer consideração. Alguns jogadores fora da região ainda hoje continuam tentando desestabilizar a região. Entre eles, além dos antigos colonizadores, recentemente, surgiu o regime de Kiev, que, com total conivência de seus patrocinadores ocidentais, apoia abertamente grupos terroristas nesta parte da África. Ele destacou a prontidão de Moscou para contribuir de todas as formas para aumentar o potencial das Forças Unidas dos Estados do Sahel, melhorando sua capacidade de combate. A capacidade de combate e as Forças Armadas Nacionais de cada um dos 3 países, o treinamento de pessoal militar e oficiais das forças de segurança, continuamos a fornecer assistência abrangente. Aos países da Aliança dos Estados do Sahel e em outras áreas também, regularmente fornecemos produtos agrícolas, fertilizantes, fontes de energia e outros bens de importância crítica. Estamos bem cientes da importância dessas entregas. Em primeiro lugar, nesta fase, alimentos para o desenvolvimento socioeconômico dos estados africanos. O volume do nosso comércio mútuo aumentou mais de 10 vezes em um ano. Mas não há razão para se acomodar porque os números absolutos são bastante modestos. Não corresponde às possibilidades existentes. Hoje falamos sobre isso em detalhes e concordamos em tomar medidas adicionais, concretas, que já estão sendo desenvolvidas para a implementação de projetos econômicos conjuntos e promissores, tanto no âmbito das relações bilaterais da Rússia com cada um dos 3 países, quanto no contexto a partir do formato quadrilateral, considerando a formação. No âmbito da Confederação, de mecanismos de integração interessantes, mecanismos de integração eficazes, a partir de posições coincidentes, examinamos questões atuais na agenda regional e global. Estamos unidos pelo compromisso com os princípios básicos do direito internacional. Respeito e o direito dos povos de determinar seu próprio destino. Modelos de desenvolvimento político e socioeconômico e, claro, nos une o respeito a outro princípio fundamental da Carta da ONU. Ele diz respeito à observância dos direitos humanos, independentemente de raça, sexo, idioma e religião.
Nós nos manifestamos categoricamente contra a politização das questões de direitos humanos, algo que nossos colegas ocidentais frequentemente fazem nas instituições do sistema da ONU, politizando o trabalho nos casos em que é necessário simplesmente garantir os direitos de pessoas específicas que são violados frequentemente, inclusive recentemente. Na Europa, abordamos separadamente as questões relacionadas à saída de Mali, Burkina Faso e Níger da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, abreviadamente CEDEAO. Discutimos os princípios, estabelecimento da coexistência de duas uniões. A Rússia está pronta para ajudar a estabelecer um diálogo construtivo e igualitário com esse objetivo. E se nossos serviços forem necessários, ficaremos felizes em ajudar. Estamos unidos na crença de que o diálogo no formato Rússia-Aliança dos Estados do Sahel dará uma dinâmica adicional ao avanço das relações bilaterais e ao estabelecimento de mecanismos de cooperação quadripartida. Tudo isso contribuirá para uma cooperação abrangente e interação no âmbito do Fórum de Parceria Rússia-África ao nível dos ministros das Relações Exteriores. Estamos nos preparando para a sua segunda sessão. Em conclusão, gostaria de dizer que, como me informou meu amigo Abdoulaye Diop, esta bandeira da Aliança dos Estados do Sahel está sendo exibida pela primeira vez fora da região. E a bandeira, se você prestar atenção, é um pano que retrata um baobá. De acordo com a tradição da África Ocidental, pelo que sei, esta árvore simboliza a reconciliação. E este símbolo, claro, reflete as aspirações dos seus povos. Não há dúvida disso. Por isso gostaria de desejar aos povos e, em geral, aos seus países, em primeiro lugar, uma vida pacífica, bem-estar, prosperidade e um desenvolvimento bem-sucedido e próspero confederação. Ela já merece tanto autoridade quanto reputação, um interesse positivo em participar do trabalho. As confederações da Aliança dos Estados do Sahel demonstram, e outros países, eu acho que o papel da confederação na promoção de programas orientados nacionalmente no continente africano só se fortalecerá e a Rússia terá o prazer de ajudar esses esforços. Em conclusão, informo que adotamos um comunicado sobre os resultados do nosso encontro, que será divulgado. Nele está registrada a nossa concordância em tornar essas reuniões quadripartidas regulares e nos encontrarmos anualmente, alternadamente na Rússia ou no território da Aliança dos Estados. Sahel. Boa tarde, senhores ministros. Sou jornalista do Escritório de Visão Radioativa do Mali. Pergunta para Sergei Viktorovich. Quais decisões foram tomadas? Hoje ocorreu a primeira reunião. Quais compromissos foram assumidos para fortalecer a nova parceria entre a Rússia e a AGS, em particular nas áreas de diplomacia, defesa e desenvolvimento? Como já mencionei, aprovamos um comunicado. Ele será divulgado em breve e a principal atenção é dada às questões de defesa e segurança, no contexto de garantir a independência, soberania e integridade territorial dos 3 estados que formaram a Confederação da Aliança de Estados. Sahel está sendo criado. Como algo está sendo criado. Como você ouviu, já hoje estão sendo criadas as Forças Unidas da Confederação. E a Rússia hoje confirmou que estará pronta, além da cooperação para fortalecer a capacidade de defesa dos 3 países por canais bilaterais, a Rússia estará pronta para ajudar na formação dessas
Forças Armadas Unidas da Aliança dos Estados do Sahel, como fornecendo serviços de consultoria, temos experiência. Inclusive, com nossos vizinhos, a República da Bielorrússia, em primeiro lugar, e também com os estados, membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Estou convencido de que essa experiência pode ser útil na formação das Forças Armadas Unidas. Alianças dos Estados do Sahel estão prontas. Vamos, é claro, transmitir essa experiência organizando cursos especiais, utilizando nossos instrutores, que já trabalham em grande número nos países representados aqui. E, claro, o fornecimento de produtos de uso militar também é um passo necessário para o estabelecimento das Forças Armadas. No formato trilateral e, especificamente, nossos especialistas podem ajudar a desenvolver um esquema para equipar essas Forças Armadas com tipos específicos de armamentos e equipamentos. Portanto, aqui temos acordos bastante concretos em desenvolvimento, repito, mais uma vez, do que foi feito e está sendo feito na linha bilateral. Agora, o formato quadrilateral também enriquecerá nossas conexões. Área técnico-militar. No que diz respeito à diplomacia, temos os países amigos aqui representados apoiam todas as nossas iniciativas, são coautores de muitas dessas iniciativas no âmbito do trabalho da Assembleia Geral da ONU, que buscam o respeito pelos interesses nacionais de seus países e lutam pelo respeito à sua independência, à sua autonomia. Nós apoiamos. Isso não apenas moral e politicamente, quando no Conselho de Segurança são feitas tentativas de aprovar decisões que não satisfazem os países, as alianças de estados do Sahel, a Federação Russa não permite que essas decisões passem. Então, podemos falar longamente sobre as direções específicas da nossa cooperação na ONU, mas ouso assegurar-lhes, sim, ainda temos, sem dúvida, solidariedade nas eleições para várias estruturas das Nações Unidas. Nós sempre apoiamos os candidatos que qualquer um dos nossos países apresenta. Então, mais detalhes você ler os documentos, que eu acredito são muito úteis. Hoje foi acordado e reflete nossa disposição de continuar trabalhando em estreita colaboração neste formato.